Olá, pessoal! De volta aqui, Ana Conecta Vozes, edição abril. Estamos começando abril, é um início de mês com tanta coisa pela frente, um mês muito especial, é o mês do meu aniversário. Amo o mês de abril, ele é sempre muito cheio de coisas boas, energias boas. Então, a gente trouxe aqui hoje a curadoria de um encontro, primeiro com uma querida, né? Vocês vão já conhecer, mas que vai falar de um assunto ou de alguns assuntos muito importantes. E aí, quem me escuta já, quem me conhece, vai dizer: você sempre fala que é um assunto importante. Mas gente, a gente faz com todo carinho a curadoria para trazer assuntos que são, assim, altamente importantes para a vida de quem está numa carreira, seja uma carreira CLT, seja uma carreira empreendedora, seja uma carreira de alguém que está pensando em empreender no futuro, numa transição e por aí vai. Então, eu recebo aqui com muito carinho Shayla Silva para falar da linguagem dos números. Ela é essa mulher. Ela é essa mulher que fala de finanças, fala de governança, fala de contabilidade. Gente, eu respeito muito esses profissionais, né? Eu estava conversando aqui numa prévia com a Shayla, ela sabe o quanto eu respeito todo esse time que trabalha com o mundo financeiro. E ela vai trazer para a gente aqui olhares sobre a importância de conhecermos, de lidarmos, de nos aprofundarmos nesses números. Seja numa vida pessoal, né, a gestão financeira, ali, o meu imposto de renda enquanto pessoa física, o meu imposto de renda enquanto pessoa jurídica, seja para criar uma estratégia de governança, uma estratégia financeira, que é onde a querida Shayla entra e arrasa. Sem mais delongas, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vem com a gente nesse episódio que promete. Eu sou a Ana Rosa Marco Arthur, esse é o Ana Conecta Vozes, episódio 24. A linguagem dos números, porque a gente precisa muito ficar de olho nesses números. Vamos lá? Vem comigo. Vamos lá, Shayla? Vamos. Primeiro, que prazer te receber aqui. O prazer é meu. Materializamos a nossa ideia do ano passado e demorou um pouquinho, Verdade. né, Shayla? Mas eu costumo dizer assim, tudo acontece no seu tempo, né? Certeza. E você chega aqui com mais, assim, no momento que eu digo, após o carnaval, muita gente tem essa crença, né? Eu sei que a gente está trabalhando desde 1 de janeiro, muita gente está, né? Mas o ano realmente ganha um outro ritmo a partir desse segundo trimestre, início do segundo trimestre. Então eu pensei, é a hora de chamar a Shayla para a gente conversar sobre números. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. Que prazer, que prazer honra. É todo meu. Eu que agradeço. Feliz. Né? Fico muito feliz também. E essa primeira rodada aqui é para a gente te ouvir, conhecer a Shayla, né? Então eu queria que você contasse aqui para a gente como a Shayla chega, como é a jornada da Shayla até esse abril de 2026. Conta pra gente. Vamos lá. Primeiramente, agradecer aqui, né, a presença, né, o convite da Ana. Eu fiquei muito feliz. A gente já vem falando sobre isso desde o ano passado. Verdade. Mas tudo tem seu tempo e aqui estou. Né? Então, como a Shayla chegou aqui nesse posicionamento, né, nesse estado? A Shayla, ela vem de uma família, né, de origem de classe média. A minha mãe era técnica em contabilidade. Olha isso! Já tem uma mentora aí. Já. Uma inspiração, né? E aí, eu não sabia o que fazer no segundo grau técnico, porque ela falou que eu tinha que fazer o segundo grau técnico. Ela falou assim, filha, você tem que escolher o que você vai fazer. E aí, eu estudava no Souza Marques, no Colégio Souza Marques, que é ali em Cascadura. E lá tinham várias opções na época técnica, né? Tinha biologia, patologia, enfermagem, mecânica. Eu falei, mecânica nem pensar, acho que não dava para mim, normal. E aí eu falei, cara, eu gosto de matemática. Então, eu vou escolher contabilidade. Você gosta de matemática? Que bacana, que bacana. E aí eu falei, eu gosto de matemática e vou escolher contabilidade.
E aí ela também já fazia, né? Eu falei, a minha mãe também já faz contabilidade, então eu vou escolher contabilidade. E aí eu fui, falei, mãe, eu vou fazer técnico em contabilidade. E aí eu falei, não, tá bom. E eu sempre quis trabalhar muito, né? Nessa época eu tinha 14 para 15 anos. Olha, bem cedo, Bem né? cedo, bem cedo. E a mãe falou, não, você não foi trabalhar. Eu não queria de jeito nenhum que eu fizesse contabilidade à noite. Ela, você não vai trabalhar. Você vai estudar de manhã, porque você ainda tem 14 anos, que você vai fazer 15 anos, e você não tem obrigação de trabalhar. Eu quero que você estude para que você vá criar uma carreira para você. E você entender como é contabilidade e tudo. Aí tá. Eu gostei, entrei, comecei a fazer o técnico, gostei. E no segundo ano do segundo grau, com 15 para 16 anos, eu falei, eu quero ser auditora. Olha isso. Porque a professora mostrou pra gente as carreiras, né? Então, ó, perito contábil. Que lindo. Auditor, em segundo ganha mais ou menos, e o contador ganha normal, dependendo da empresa, ele Claro, ganha. Era o claro, terceiro. Então, eu falei, então eu claro. quero ser auditora. Mas naquela época, ser auditora era muito difícil, porque você tinha que estar fazendo uma faculdade muito renomada, né? Você tinha que passar em alguma faculdade pública, você tinha que ou estar na PUC, né? Então, eu falei, eu quero ser auditora, porém eu preciso aprender contabilidade. Então, eu tracei uma meta Que bacana. de ser auditora, mas antes eu tinha que passar por um escritório de contabilidade. Para ganhar experiência. Para ganhar experiência, para entender o meu ofício. Conhecer Entender do assunto. Isso aí. Bacana. E aí fui, né? Aí fiz o técnico, me formei, entrei na faculdade, fiz faculdade particular. Na época a gente tinha desconto, assim como eu tinha desconto também no Souza Marques. Então eu fui bolsista no Souza Marques, fui bolsista na minha faculdade por causa do CRC. Então eu tinha 50% de desconto na faculdade, na extinta faculdade da cidade, foi onde eu me formei. Olha. E fui aprendendo os ofícios da contabilidade. Trabalhei num escritório aqui na Barra, aqui no mercado do produtor. Então, fazia conta daquelas peixarias que tem ali. Que bacana. Enquanto você fazia a faculdade, você trabalhava? Trabalhei. Meu primeiro emprego eu arrumei na faculdade, porque eu queria trabalhar de qualquer maneira. Minha mãe que não deixava. Eram daqueles programas, integração escola-empresa? Nada, eu fui trabalhar de auxiliar de loja. Ah, tá. Outra... eu fui trabalhar de auxiliar de loja porque eu queria trabalhar. Você queria trabalhar. Aí eu comecei como auxiliar de loja, no centro da cidade. Eu saía do centro da cidade igual a louca para pegar, aí pro Meier para poder fazer a faculdade, depois eu Praça Seca. Entendi. E aí depois fui fazendo, e aí fui começando. A minha mãe arrumou um estágio com uma contadora, essa contadora aqui na Barra. E eu fiz um estágio não formal, que era informal. Que bacana. E fui aprendendo, ela fazia livros fiscais na mão. Olha, hoje não tinha programas. Tinha programas, mas eram caros. Fiscais. Eram caros na época. Então, uma contadora autônoma não tinha capacidade de comprar um programa. Claro. Então, a escrituração era mais comum nas empresas também, né? Isso, era na mão. Aí, posteriormente, na faculdade, eu consegui um estágio numa empresa. E aí eu comecei a trabalhar realmente com o sistema. Olha só. Com o computador e com o sistema. E aí fiquei nesse estágio durante um tempo. Aí eu já tinha uns 3 anos, mais ou menos, de contabilidade. E quando eu saí desse estágio, eu fui tentar a vaga para trainee na Trevisan. Na Trevisan Gran Thornton, na época. Foi em 2003. Não passei, fiquei desmotivada. Foi a tua primeira tentativa. Ai, quase chorei, minha mãe, para com isso, você é nova, você vai conseguir. Bacana, o conselho da sua mãe. Você vai conseguir, não é assim. Sábio. Vai estudar. Ela falou, vai estudar no CRC. Eu ficava, aí depois disso eu fiquei indo pro CRC, fazia curso de manhã até a noite, todo dia. Dedicou, né? Eu me dediquei. Sai. E aí surgiu uma vaga em outro lugar, que foi num outro escritório de contabilidade, mas na parte financeira. Certo. Onde hoje eu faço BPO financeiro e naquela época não era o nome BPO financeiro, era a terceirização do financeiro. Então, eu fazia emissão de boleto, pagamento, tudo isso. Essa conciliação. E aí, depois, no decorrer do período, eu recebi uma ligação, né, de uma amiga minha que trabalhava na Trevisan e estava contratando fora de época. Que como tinha muito trabalho, as auditorias contratavam fora de época. E eu entrei
Nessa vaga fora de época, em 2004. Em janeiro de 2004. Entrei nessa vaga fora de época. Olha, que bacana, hein? Que bacana. E aí entrei, fiz uma carreira, vale ressaltar que na época a representatividade com relação a pessoas negras dentro da auditoria era 0. E eu não tinha em quem me espelhar, né? Então isso Olha, foi que muito, interessante. na verdade eu não vou falar nem que eu não tinha, me espelhava na minha mãe, a quem hoje eu falo que eu sou o que sou em função dos inspiração, conselhos, do inspiração, do exemplo dela, que ela falava sempre com relação a um tema que é delicado, que é o racismo, mas a gente está aqui para falar da minha carreira, que faz parte, mas eu vou falar que faz parte da Shaila. construção. Isso aí. E eu não posso negar que acontecia. E aí ela falou, não, filha, você tem que estudar sempre 3 vezes mais, fazer 3 vezes mais, infelizmente, do que uma pessoa branca, porque você vai sofrer racismo. E sofri, na auditoria de racismo. Não vou falar que não sofri. Mas eu sempre passei por cima, não ignorando, mas mostrando a minha capacidade de trabalhar. Então, eu sempre me autoavaliava. Então, Entendi. como eu fui me promovendo, né? Porque a auditoria você se promove todo ano. Sim. Né? Então, você vai promovendo. Minha meta primeira era chegar a gerente de auditoria. Então, na BDO, que eu trabalhei, então, eu falei, não, eu preciso chegar a gerente de auditoria. Então, eu sempre vi muito no núcleo, e era muito um núcleo masculino. Porque não tinha muitas mulheres também. Ainda tem isso por quê? Porque a auditoria você trabalhava até de madrugada. Antigamente você trabalhava até de madrugada, você virava à noite às vezes no cliente. E quando as meninas as mulheres começavam a virar mãe ou casar, elas acabavam saindo da auditoria externa. E as empresas, às vezes, tomavam essa decisão. Sim, né? E aí não tinha hoje tem, mas não tinha um caminho para uma mulher entrar na empresa, tipo, vamos incentivar ela, maternidade, vai ter que ficar de licença, sempre tinha aquele negócio, não vou escolher mulher que vai ficar grávida. Então, assim, eu escutei muito isso. Quem né? não? Quem não? Você deve ter escutado muito isso. Entrevista. Você pretende engravidar nos próximos 5 anos? Entrevista, processos de entrevista. Então, assim, eu lembro disso como se fosse hoje, então, né? isso infelizmente, a gente passou por esse processo. Passamos por isso, E aí eu fui sempre me autocriticava quando a promoção vinha e eu falava, cara, o que eu preciso melhorar? Então eu fazia listinha, eu ficava perguntando como é que eu tô, e a minha equipe, que eu fui a sênior, gente, e aí, os assistentes me dão uma avaliação 360. Bacana. Mas, Shaila, eu falei, não, pode me falar o que vocês quiserem falar comigo. Não, pode falar, gente, eu preciso melhorar. Eu preciso me aprimorar para chegar no nível de gerente. Você sempre colocando esse sarrafo mais alto e eu sempre incentivei também as pessoas, os mentorados, na verdade, os tutelados, que a gente tinha os tutelados, a estudarem para a posição seguinte. Olha. Então, sempre falei e falo desafiando e desenvolvendo. Então, assim, a gente está com um assistente 1. O que um assistente 2 faz? Perfeito, Shaila. Você tem que fazer Lindo. Então, Lindo. Você tem que pensar como um assistente 2. Você está como assistente 1, então você tem que pensar como assistente 2. Tá como 2, pensa como 3. E assim sucessivamente. É o papel de uma liderança que tem interesse genuíno em desenvolver, né? Sim. E aí foi assim que eu fui evoluindo, né? E a projeção, quando você leva para cima, gente, para onde que eu vou? Porque você não tinha mulheres e nem mulheres negras. E você ficava, cara, para onde eu vou? Eu vou. Eu falo, hoje eu até brinco com as amigas, eu falo, só sei que eu vou. Muito bem. Esse é o meu lema. Você definiu, né, a sua meta e ia galgando aqueles espaços. Você ia construindo uma carreira e ocupando um espaço que não era de ninguém, mas era da Shaila. É isso aí. Que lindo, adorei. E aí a gente vai indo, né? E aí, quando eu fui a gerente na BDO, né, ganhei minha mesa, fiquei toda feliz e tudo. Falei, cara, agora pra onde eu vou, né? Já cheguei a gerente. Aí, qual o próximo passo? Aí acabou que nessa reestruturação, a Trevisan desvinculou e foi comprada pela KPMG. Aí eu fui para a KPMG, que eu não comentei, mas era um sonho que eu tinha antes de entrar na auditoria. Meu sonho sempre foi ir para a KPMG. Acabei indo pela compra da empresa, mas fui, né? E aí o sarrafo aumentou. Porque com certeza, uma das Big Four. De 70 funcionários. As maiores, uma das maiores. Funcionários. Então, assim, era uma estrutura totalmente diferente, uma estrutura
muito grande. E que tem muita experiência. Tem, assim, fora que constrói vai coisas construindo, novas. vai construindo. E na gerência, eu comecei a transitar apresentando os meus trabalhos de auditoria. Perfeito. Para conselho, para comitê de auditoria. E foi daí que surgiu. Eu falei, gente, por que não tem nenhuma mulher nem mulher negra aqui dentro de um conselho Shaila. e dentro de um comitê de auditoria? Comitê de auditoria. E aí eu falei, cara, eu quero estar ali. Muito bem. Você projetou, criou uma nova meta e objetivo. Outra meta. Muito bem. E aí eu falei, quero estar ali. Eu quero saber como é que faz para estar ali. Muito bem. Então eu falei, eu sempre apresentei. Falei, gente, só teve uma vez que eu fui que tinha uma mesa de 10 mulheres e um homem. Sério? 10 mulheres, não tinha mulheres negras, não tinha. Mas eu estava lá apresentando o resultado do meu trabalho, mas eram 10 mulheres. É a primeira vez e um homem. Que coisa, hein? E é raro, né? Muito raro. Naquela época era muito raro. É. E aí foi indo. Eu consegui ficar no KPMG, depois saí, né? Virei confeiteira. Foi criar uma nova carreira. Nova carreira, mas a auditoria bate em meu coração. No coração. Fui chamada para ser gerente de uma empresa de médio porte do Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Comecei como gerente. Iniciei com 4 pessoas, né, no staff. O faturamento era baixo e ele queria que desenvolvesse. Né? E eu falo muito assim, quando você chega, você tem que saber chegar. Então, você não pode impor. Eu estava vindo da KPMG, uma empresa menor. Então, você não posso impor tudo, a gama de conhecimento que eu tinha para me caber naquela estrutura. Então, eu tenho que olhar e ir dando pitacos aos poucos. E fui dando meus pitacos aos poucos, fui agregando valor aos poucos e fui chamar a sociedade. Então, daí eu fui sócia de auditoria. Que bacana! De uma empresa de médio porte, da Russell Bedford. Que bacana. E participei, e foi um divisor de águas na minha carreira. Imagino. Porque foi da onde eu consegui sair do operacional para a parte estratégica. Olha, que é o que você falou, né? É um diferencial. É um diferencial. A gente vai falar muito disso aqui. E aí eu comecei, a gente fez foi muito importante, acho que também cabe muito isso, o líder saber quando realmente contratar uma mentoria para que a sua equipe mude a chave para que aquela empresa evolua. Perfeito. Porque ele percebeu que todos os sócios que ele tinha chamado para a sociedade ainda estavam com a mentalidade no operacional e falou, não, eu preciso virar a chave deles para que eles agreguem mais valor ao meu negócio. Perfeito. E foi isso que ele fez. Pagou mentoria para todo mundo e todo mundo virou a chave. E aí foi quando a gente começou a construir, participava de planejamento estratégico. Ótimo. A gente tinha reuniões de planejamento estratégico. Então, eu comecei a pegar outros tipos de experiência para agregar valor ao meu negócio. E aí, na pandemia... eu tava querendo engravidar e tudo. Eu falei, cara, preciso sair. E posso também, uma coisa que também preciso enfatizar. Ele foi o CEO dessa empresa e me incentivou a participar em comitês estatutários de empresas estatais. Que bacana. E aí ele falou assim, eu vou te escrever e você vai passar. Eu passei e fiquei como membro de comitê de auditoria da Codeba da Bahia por 2 anos. Maravilhoso. E aí eu falei, gente, eu lancei uma parte. Eu falei, o que eu realizei o objetivo. Né, e começou as coisas começaram a se conectar. E aí eu falei, eu precisava fazer algumas coisas de saúde, enfim. Eu conversei com ele, a gente saiu de forma amigável e eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Né? Ainda estava no comitê de auditoria, fiquei lá, falei, estou no comitê de auditoria, vou ver a parte de governança, né? E comecei a estudar compliance, fiz curso na LEC, fiz curso na própria KPMG também, fiz um curso do compliance PME também para poder fazer compliance para pequenas e médias empresas. Eu fui ampliando a minha gama porque eu estava no comitê de auditoria e eu precisava daquilo ali também. Certo. Né? Porque a gente olha todas essas áreas. Com certeza. E aí foi indo. Eu falei, Aí eu tentei umas parcerias, não deu certo. Eu falei, cara, eu fui sócio de uma empresa. Eu acho que eu tenho competência suficiente para fundar uma empresa e tocá-la para frente. E foi aí que nasceu a SHC. Né? Ela nasceu inicialmente com um propósito
Eu ia fazer serviços de auditoria e fui mudando, porque uma das coisas que eu observava muito no decorrer da minha vida de auditora era que os contadores, eles não entregavam o conhecimento que você tem suficiente para agregar valor às empresas. Entendi. Então, isso para mim, eu falei, gente, o conhecimento que eu adquiri durante esse período todo, eu posso transformar uma empresa, eu posso melhorar a gestão dela muito, eu posso fazer ela ter lucro, eu posso melhorar todo o processo. Shayla. E nasceu o propósito da minha empresa, que é o quê? É transformar a contabilidade em ferramenta de gestão. Perfeito. Para ajudar no seu crescimento. Então, eu falo que o balancejo mais a minha análise é uma gestão de sucesso. Perfeito. Então, daí nasceu o SHC. E o Muito propósito bom. é ajudar, auxiliar os empresários a transformar a contabilidade, enxergar a contabilidade como ferramenta de gestão. E hoje eu sou CEO do SHC. Lindo. Tem 5 anos de empresa. Né? Então, graças a Deus, está tudo correndo bem. Muito bem. No início sempre é mais complicado, mas a gente vai ajustando, aparando as arestas. E aprendendo, crescendo com esse aprendizado. Então... Mas tem um ponto aí, nasceu o SHC, você fez uma pausa ali na sua fala, na pandemia, mas nasceu uma outra... nasceu meu filho. Uma outra... Isso, demorou um pouquinho. Aí teve um... importante. Mas aí eu brinco que assim, eu fui num evento de empresárias, e aí uma empresária descobriu que estava grávida. Ela falou, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei assim, olha só. A SHC nasceu em final de 2020. Eu casei em 2021. Tive uma gravidez, tive um aborto em 2022, início de 2022, final de 2022, durante toda essa minha trajetória na SHC, eu fiquei grávida. Olha isso. E eu falei, gente, gravidez não é doença. Eu sei, a gente tem que cuidar da saúde. É um ciclo natural da vida. Natural, faz parte. E eu falei pra ela assim, você vai conseguir, porque eu consegui. Sempre vai aparecer alguém para te ajudar, alguém para te auxiliar. Eu tô começando um negócio agora. Eu falei assim, respira, que vai dar tudo certo. Que então, lindo. assim, tive meu filho hoje, ele tá com 2 anos e 8 meses. Fala do nome dele. O nome dele é Akin. Lindo, lindo. Eu não posso falar também, eu falo que a gente tem que ter um apoio, então não posso deixar de falar do meu marido, do João Cláudio. Fundamental, né? Ele me apoia em todas as decisões que eu tomo. Nessa educação. Viagens que eu faço, ele fica com essa construção, né? Isso eu acho que sem ter um apoio, uma rede de apoio, você não consegue. Né? Então é importante. É muito difícil, né, Shayla? É muito difícil. É muito difícil. Eu realizei meu sonho também, que ter uma família sempre foi meu sonho. Olha, que lindo. Foi um pouquinho velha, mas acho que falo que tudo é na data certa e no tempo certo. Acontece no tempo certo. Né? E bacana você trazer da sua jornada que você mirou objetivos, você idealizou objetivos, você quis, você foi galgando aquele sonho de início. Eu quero contabilidade lá nos 14 anos. Escolho contabilidade, né? A gente se encontra nesse lugar porque aos 14 anos foi pela minha mãe também que eu fiz o curso de técnico em telecomunicações. Foi ela que contei isso aqui outro dia, achou um anúncio do concurso, né? Que era um mini vestibular, coisa de tão procurado que era, né? E eu escolhi telecomunicações e foi meu primeiro passo em tecnologia. Então, a gente tem essa sintonia das histórias. E só para fechar esse primeiro bloco da tua jornada, me chama muita atenção a sua determinação, seu objetivo, né? Não, eu estou vendo, eu quero chegar, eu tenho essas 3 carreiras que a professora lá deu para vocês entenderem os caminhos possíveis, né? Com aquele saber, aquela competência, contabilidade, e você foi no mais alto, né? Mirei no mais alto. Auditoria é um dos mais altos. Dos mais altos, né? Pelo que eu entendi aqui da tua narrativa. E você foi construindo caminhos para ir atingindo esses objetivos. E você foi buscando conhecimentos, você foi buscando meios, formas, você
como é que se diz? Viveu o racismo naquele tempo, a gente vive racismo ainda hoje, a gente sabe disso, é uma bandeira que todos, né, a gente sempre espera que todos levem para o futuro, para que a gente não tenha que viver histórias que a gente já conhece. Então, e você foi dizendo, não tem nenhuma mulher negra nesse comitê, eu vou estar ali. Linda essa fala tua, é potente, ela é inspiradora, né? Porque isso fala para mim, Shaila, da nossa determinação, quando você define dentro de você o que você quer. E você vai planejando, construindo uma rede, né? Contando com a sua rede de apoio para ir atingindo seus objetivos. Que lindo! Inspiradora! Parabéns. Obrigada. Eu vou falar aqui agora de um novo bloco. A gente vai falar de um bloco que a Shaila vai contar para a gente que tipo de dores, de desafios ela resolve, gente. Se de um lado a Shaila fala de números, finanças, contabilidade, ela falou que ela ama matemática, foi assim que veio a decisão por seguir pela contabilidade mundo afora. Finanças, governança, auditoria, compliance. Eu tive uma ex-gestora, ela vai saber quando ela escutar o nosso episódio, que ela dizia assim, eu não consigo entender como é que tem gente que gosta desses assuntos que são verdadeiros abacaxis, são chatos de natureza, né? São chatos de natureza. E você gosta disso, né, Ana? Você gosta desse negócio de compliance, de auditoria, de governança, você gosta de como é que ela falava? No buraco do queijo, né? No centro da... Eu digo, eu gosto desses assuntos, porque é uma forma de você também entender a própria organização, a própria empresa. Sim. Eu sou a louca que adora ler relatório de sustentabilidade. Sustentabilidade, eu adoro. Aquilo ali tem tanta estratégia, gente. Aquilo ali tem tanta informação rica. E tem empresas, né, que se especializam nessa área, que fazem trabalhos assim lindos nesse setor. Então eu me deliciava com os relatórios de sustentabilidade, ela ria de mim. Eu não sei como é que tem gente que gosta desses assuntos, né? Então, falando da Shaila para você nesse novo bloco, que tipo de desafios ela hoje endereça? Como é que a Shaila transformou toda uma especialização, conhecimento, domínio na área de contabilidade, Shaila, em estratégia? Para que serve isso? Gente, vamos ouvir o que a Shaila tem para dizer, porque ela diz o seguinte, inclusive a gente conversou aqui, quando ela chegou na prévia, ela disse o seguinte, eu atuo para fazer as empresas crescerem. Sim. Olha que bacana, vamos nos ligar nesse bloco, segundo bloco, vem com a gente. Shaila, e talvez uma das maiores viradas para as empresas hoje seja exatamente essa, né? Deixar de olhar o financeiro como um operacional, um registro, um conjunto de atividades que são só ali técnicas e operacionais e passar a usar essas informações como ferramentas para construir estratégia, né? É aí que você entra, né? Sim. Então, vamos para o nosso bloco. Então, eu entro no coração do seu trabalho hoje, no coração da sua atuação, né? E você atua exatamente onde muitas empresas têm dificuldade, transformar números em decisão, em suporte à decisão, né? Quais são hoje os principais problemas que chegam até você? Não precisa dar nome para as empresas, porque a gente preserva, mas o que está por trás dessas dores quando as empresas te procuram ou quando alguém te chama? Shaila, pelo amor de Deus, aconteceu aqui um problema sério com, sei lá, o imposto de renda da empresa, dando um exemplo aqui, né? Eu não conheço muito, mais do pouquinho que eu conheço. O que eu posso fazer? Então, que tipo de dores chegam para você? São várias dores, né? Eu falo que são várias dores, depende do porte da empresa, né? Então, vamos falar que é uma empresa de médio porte. Perfeito. Né? Mais ou menos médio, indo para pequeno, para médio, né? Indo de 100 mil para cima. Então, assim, a empresa que hoje já fatura 100 mil reais por mês, ela já sabe
o empresário, né, a empresária já sabe como vender, como fazer o seu financeiro, Certo. como estruturar a sua equipe, mas fica rodando em círculos e o dinheiro não aparece. Então, essa é uma dor, né? Porque você está faturando 100 mil reais. E cadê meu dinheiro? O dinheiro que você fala é o lucro. O lucro. Não vejo dinheiro, não vejo. Meu caixa está apertado. Uhum. Então, isso aí já é uma forma de gestão e estrutura. Então, nesse ponto, a dor é na estrutura da empresa, porque a empresa teve um aceleramento de crescimento, só que a estrutura não amadureceu junto. A estrutura ficou como pequena e ele está lá em cima. Entendo. E tem um descasamento. E para isso dói, porque pesa no financeiro, você vive com o financeiro apertado, você não tem uma margem boa de lucro. Dependendo da situação, você não conhece quais são os seus serviços principais que estão gerando lucro. Perfeito. Qual a sua melhor margem dos seus serviços, dos seus produtos. Então, você acaba sem saber e toma decisões no escuro. Você investe sem saber qual é a sua base de dados. Interessante, hein? Interessante. E se você não sabe sua base de dados e você está faturando 100 mil, como é que você vai crescer ali? Você acaba ficando estagnado. Entendi. Por exemplo, Shaila, se eu faturo 100 mil, né? Hipoteticamente aqui uma empresa, eu sou uma empresa e eu faturo 100 mil e estou exatamente nesse cenário que você descreveu, eu posso até estar perdendo a oportunidade de investir uma parte desse dinheiro para me trazer mais ganhos. Aumentar faturamento e aumentar sua margem. Aumentar faturamento, aumentar a margem, entender o meu custo operacional, minhas obrigações, mas dirigir aquele dinheiro que está sendo produzido, aquele lucro, para ferramentas, meios, mecanismos, onde o próprio dinheiro possa trabalhar para você e crescer esse lucro. Só que se você, faz sentido? Faz sentido. Só que se você não tiver isso nas suas mãos, você não consegue tomar nenhuma decisão. Você toma a decisão no achismo. E o achismo não é legal para o crescimento de uma empresa. Às vezes pode até se transformar num risco. É um risco. De um passo porque aí vem errado, vem o que as estatísticas do Sebrae. Por que as pequenas e médias empresas fecham em 5 anos? Morrem. O índice de em mortalidade é muito grande. Alto. Por quê? Você não tem controle administrativo nem financeiro. É o principal. Então, se você não Isso é bem importante, hein, esse Shaila? tipo de controle administrativo e financeiro do seu negócio, você com 100 mil, você já tem que ter o domínio todo do seu financeiro. Só que o seu financeiro, quando você está com faturamento acima de 100 mil, você tem que usufruir dos números que esse seu financeiro vai te dar. Então, você tem que saber classificar, categorizar todo o seu financeiro para que você entenda aquilo ali e aquilo ali consiga te consubstanciar em uma decisão, em um investimento, em contratação. Então, isso tudo... Em uma ampliação de portfólio, um passo maior que você quer dar. Tudo. Então, assim, tudo gira em torno dos números. Eu falo que eu falo obrigação. Mas você não vê a parte fiscal. Fiscal é obrigação, tem que ver. Perfeito. Mas o meu trabalho é consultivo. Perfeito. É te ajudar a crescer naquilo ali. A entender o que você tem e criar oportunidades. Dentro do teu negócio. E quais são, em que momento as empresas percebem esse tipo de fragilidade, vulnerabilidade? Estou tomando decisão no escuro, por exemplo. E aí elas criam um alerta, eu preciso aqui do serviço da Shaila, ou eu vou buscar uma consultoria, quem não te conhece ainda... Em que momento acontece isso? Vou juntar com a segunda pergunta. E que sinais são claros de desorganização ou de risco, né? Uhum. Eu estou tomando decisão no escuro, gente, então eu estou realmente aqui... Esse já é um sinal. Na beira do precipício. Eu acho que o meu faturamento então eu vou investir aqui. Vou investir 10 mil Às vezes dou um passo maior. Que as pernas. Então, assim, sinais. O dono, ele está faturando 100 mil, tem equipe, e ele continua sobrecarregado. Ele está tomando decisão, aprovando pagamento, contratando, está fazendo marketing, está fazendo estratégia. Todo o ciclo. Todo o ciclo da empresa. Ao qual já cresceu. E ele está ali sobrecarregado e cansado.
Porque cansa fazer tudo isso Esgota, sozinho. Você fica esgotado drena. mentalmente, drena a tua energia. Então, esse é um dos principais sinais. Então, tipo, o empresário hoje que tem esse tipo, tô fazendo tudo no meu negócio, fatura acima de 100 mil, está fazendo tudo dentro do seu negócio, tem problema de estrutura. Ele não vai saber, ele não vai ter tempo para analisar margem. Ele não vai ter tempo para analisar os seus números. E Shaila, Porque ele essa fica é uma dor de tem tanta- crescimento, é uma dor de inclusive. crescimento. Porque quando você está ali com um negócio médio, pequeno, médio, e eu assumi que eu vou dando o meu jeito, vou aprendendo, pego uma consultoria dali, um amigo meu ali me ajuda dali. É uma forma. Tudo bem, você está crescendo, está começando o negócio, está crescendo. Mas depois que atinge um patamar de crescimento, você falou aí um nível a partir de 100 mil reais, e ele ainda assim está assumindo esse papel, eu entendo que ele começa a entrar em risco até do que você falou, tomar as decisões erradas, porque Sim. não tem elementos, está no escuro. Né? Ele está vendo o operacional ali, ele sabe porque ele está acompanhando com uma planilha Ele de vende controle. bem, ele já tem uma clientela, ele vende Exato. bem, ele sabe vender. Está crescendo. Está crescendo, mas e aí? E a sua estrutura? Aí vem uma pergunta interessante. Isso também significa que a empresa cresceu, é uma dor de crescimento, e significa que ele precisa desse papel dentro da estrutura dele? Quer dizer, não só a consultoria da Shaila que vem, organizaria, deixaria tudo, né, rodando para ele entender e gerenciar. Mas ele vai continuar dando essa sequência ou significa que ele precisa de alguém para fazer esse trabalho lá ele dentro? Começa a ter que Até ter pra crescer. pessoas chaves ali. Então, assim, eu falo que... Um gerente Um financeiro. gerente financeiro, para poder ajudar ele a organizar essa parte financeira, dependendo Um contábil que seja estrategista, né? Que consiga fazer, que é o meu caso. Então, assim, tudo ele tem que pensar. A gente também faz esse trabalho de pensar na estrutura. Bacana. Então, bacana. como eu vou estar estruturando o meu Muito bem. Onde estão os meus gargalos? Muito bem. Então, por exemplo, se eu estou fazendo marketing, por que com 100 mil já não tem uma empresa de marketing trabalhando comigo? E essa era a minha pergunta. Que tipo de soluções você desenha? Então, você já conectou. Então, assim, primeira coisa, a gente senta, porque eu falo que a gente tem que sentar e entender o operacional, como funciona Um o diagnóstico, negócio. uma análise diagnóstica. Então, a gente primeiramente conversa, Uhum. né? A gente senta, tem as perguntas, a gente faz uma análise global com a empresa, como ela funciona, entende todas as dores, tudo que está acontecendo. Perfeito. E aí, dali, a gente vai primeiro financeiro. Sempre tem uma dorzinha no financeiro. Organizar o financeiro, colocando categorias, vendo se tem sistema, porque tem gente que evoluiu, mas continua trabalhando com planilha. Com planilhas. Isso é um risco, né? A E planilha, tem muita gente. E assim, gente, hoje às vezes o sistema é R$139. Você tem 10 mil reais de faturamento, tá certo? Meu custo, gente, R$139 por mês. Então, assim, é para você avaliar isso. Então, assim, se você está em planilha, peraí, tem coisa errada. Primeiro, a planilha pode ter risco de erro. Perfeito. Quando você tem um sistema, hoje os sistemas são muito... Tem a IA, né, que a gente ajuda muito, dentro dos próprios sistemas, ao qual o seu extrato é automatizado dentro do sistema financeiro e você consegue fazer Já tem uma integração grande acontecendo. Muito. Tem o sistema... Para o bem e para o mal. Sabemos. Mas dentro do próprio sistema, ele integra com o banco. Sim. E aí você faz a conciliação. E, por exemplo, eu tenho um sistema que eu utilizo, e que eu utilizo com os clientes, ele lê qualquer documento. Eu boto cartão de crédito, a boleto do cartão de crédito, ele lê todas as despesas. Cupom fiscal, ele lê. Tudo ele lê e classifica. Esse sistema é seu? Alguém criou para você? Não, você acessa. Eu sou parceira desse... Pode falar? Desenvolvedor, né? Pode, claro. Conta Azul. Bacana. Eu uso Conta Azul. Sou parceira do Conta Azul. E utilizo o Conta Azul tanto na minha empresa quanto para os clientes que estão com a gente no financeiro, e tem essa parte de estratégia também. Porque é uma forma do cliente entender, o cliente tem acesso. Gerenciar, né? E gerenciar. E a gente categoriza tudo ali dentro. Isso. Você falou de cartão de crédito. Eu criei um sisteminha meu, com IA, minha interna, né? IA que eu assino, por exemplo, para fazer leitura de cartão de crédito. Porque se surge uma coisa que eu não reconheço ali, que não é minha, mas entrou e a gente não viu, porque as coisas são muito sutis e muito sofisticadas, as fraudes,
eu detecto, entendeu? Entendi. Mas é uma coisa caseirinha minha que eu esse faço. sistema, ele lê a fatura toda e vai classificando todas as Muito despesas e você vai bom, classificando muito bom. as despesas. Muito bom. E a gente, às vezes, tem dificuldade em abrir cartão de crédito. Eu imagino. Né? E isso é importante, porque estávamos conversando aqui na prévia, né? Emissão de notas fiscais. Eu acho que daria um episódio inteiro para a gente falar. Esse sistema emite nota fiscal automática. Eu não vejo nem as faturas, eu só olho lá, faturou tudo. Faturou. No dia 1º, todas as minhas faturas de forma automática. Mais um capítulo pequenininho, não combinado no nosso roteiro. Olha, eu me apropriando aqui. De forma eu já vou aprender com ela. De forma automática. No início do ano, nesse ano, né, houve uma mudança. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Porque é óbvio que eu fui estudar a coisa e a gente que não tem esse domínio apanha para aprender, né? Mas eu fui lá guiando, fui perguntando aí daqui, dali, liguei para a amiga que é contadora, me fala um pouquinho disso e tal, até que, conseguimos emitir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte. Houve uma mudança no 1 de janeiro de 2026 para uma integração de emissão de notas fiscais, né? Num sistema nacional. Conta um pouquinho dessa mudança. Na verdade, a mudança é em função da reforma tributária. Perfeito. Então, a gente vai ter várias ondas que virão, E a gente está se aprimorando para que consiga atender a todos os clientes. Então, assim, uma das primeiras mudanças foi em notas fiscais, porque os impostos vão mudar e os campos vão estar ali de forma diferenciada. Fui estudar toda essa parte de impostos. Né? Então, a gente tem os nomes novos. Que vai ser em etapas. Que vai ser em etapas. Quem está no Simples Nacional ainda não precisa se preocupar, mas precisa se preocupar, sim. Eu sou simples. O seu financeiro. Então, o seu financeiro tem que estar muito organizado para que você saiba qual regime você vai adotar. Se você vai ficar no híbrido, se você vai ficar no regime que você está agora. Então, em setembro, atenção Simples Nacional, em setembro. Olha, essa data. O contador vai ter que escolher qual regime você vai estar. Que é o final do período de. Não é nem final, não. Vai ser o início. Tá tudo no início. Né? Então, vai estar. Você vai ter o regime híbrido. É evolutivo, em anos, né? Em anos. Tá, eu lembrei disso, né? Eu fui estudar toda. E aí, agora, no início do ano, a gente teve a unificação, porque como o tributo o ISS vai virar IBS, ICMS e o ISS vão virar IBS, e a PIS e a COFINS vão virar CBS. Você fala isso natural? Ela fala eu não queria estar na parte ela fala tão natural, foi. Que eu tô aqui tentando lembrar, mas foram os dois novos porque impostos. Porque hoje todos esses impostos são dentro muito bom. Do Simples, dentro do DAS, do Simples Nacional. Isso. Né? E aí você vai, eu vou optar ou fazer fora ou fazer dentro. Correto. Né? Só que para fazer dentro, vai continuar. Eu falo que vai ser uma análise para cada cliente. Então, cada cliente, cada empresa tem uma sua especificidade. Então, a gente vai ter que entender quais tipos de clientes que você atende. Eu atendo mais pessoa física ou pessoa jurídica. Claro. Porque você se você mudar, você vai ter que usufruir de créditos para poder pagar menos impostos. Então, assim, são várias coisas que vão mudar. E uma dessas que começou em janeiro foi a mudança para o Portal Nacional. Sendo que nem todos os municípios mudaram. Os municípios que não mudaram, no futuro, vão estar tendo que fazer essa segregação, passando para a Receita Federal de forma independente. Né? São Paulo não mudou, Rio mudou, alguns municípios mudaram. Rio mudou. Não, Rio mudou. E foi sofrível. Eu percebi isso. Foi sofrível, não só para você, porque o que acontece? O sistema sobrecarregou. Ele sobrecarrega todo dia 1º. Não sei se você percebe. Percebi. Todo dia 1º, quando você vai emitir nota fiscal. Eu achava que agora eu não passo por isso, porque o meu sistema emite de forma automática. Vendo? Então, mas quem é todo dia 1º, ele vai e fica sobrecarregado. Porque todo mundo hein, gente? emite nota fiscal entre 30, 31 ou primeiro. E aí, sobrecarrega o sistema. Então, no início do ano, foi um bug horrível. Eu tive que, pra ter noção, todos os sistemas mudaram, tentaram parametrizar, mas o próprio sistema do governo não estava fazendo uma integração boa. E aí, eu tive que emitir todas as notas fiscais. Sério? Mas também só foi em janeiro. Depois depois alinhou, né? Na primeira
A leva não foi. Não estava indo. Aí tinha que mudar. Consistência. Aí os sistemas ficaram em cima. Aí foi grave. É bom quando você tem um sistema que emite nota fiscal, ele fica em cima do governo, fica tentando fazer, dar aula. E todo dia tinha aula, tira dúvida de como Verdade, você... verdade. Eu vi vários vídeos, por exemplo. Tira nota fiscal e tudo. Então, assim, mas vai ser uma mudança. Mas é uma mudança, eu entendo que seja positiva, porque eu acho que a gente vai estar conseguindo agregar muito mais valor ao cliente, tendo um financeiro mais controlado, a gente consegue tomar decisões melhores e ajudar vocês a tomarem decisões melhores. Perfeito, perfeito. Então vamos nos encaminhando aqui. Falamos então de que, nesse bloco 2, de que dores, de que desafios você resolve, você ajuda as empresas, as pequenas, as médias, e se as grandes quiserem também, a Shayla vai estar aí, né, para apoiar, mas com certeza, falamos disso. Então, quando a gente olha para o futuro, visão e legado, né, que a gente trouxe aqui, quando você olha para os próximos 5 e 10 anos, são 2 horizontes, como você se vê, Shayla? Que tipo de atuação você quer fortalecer e expandir? Vou lembrar da Shayla lá dos 14 anos, Sim, né? vou lembrar Quero da Shayla. contabilidade. Depois, a auditora. Depois foi montando o próprio negócio. 5 e 10 anos. Quais são os novos marcos da Hoje Shayla? eu tenho uma frente também. Eu brinco que a gente tem várias frentes, né? A gente estava Isso aí, conversando antes. Não tem só a frente da contabilidade consultiva. Exato. Hoje eu também atuo como conselheira fiscal. Ótimo. Em 3 instituições sem fins lucrativos, né? Sou diretora do Conselheira 101, que visa propagar mulheres negras em cargos trabalho negras lindo que vocês fazem em conselho e cargos de se-leva. E sou mentora do Líder Negra, assim como você. Mesmo, ó. Né? Programa lindo do coração. Vânia Neves, beijo. Vânia Neves, beijo pra ela. E aí, eu me vejo, né, em 5 anos. Eu tô fazendo também, eu brinco, eu falo assim, gente, ano passado foi um ano de muitos cursos. Então, eu fiz uma formação de conselheira na Dom Cabral. Então, também eu sou formada como conselheira na Dom Cabral. Maravilhoso. Fiz um programa Nexus, que é uma parceria do C101 com a Dom Cabral também, que é muito voltada para a estruturação de mulheres negras e indígenas dentro de um conselho. Então, de ver tudo que a gente pode encontrar de problemas, de tudo, é feito nesse curso, é muito bom. Foi muito bom e a gente vai estar na próxima turma agora. É uma preparação para cadeiras de conselho. Sim. É isso? Isso. Tá. E tô fazendo IBGC. Tô na primeira turma. Valéria Café. Tô na primeira turma do PEDEC Raízes, que foi um programa de desenvolvimento para conselhos voltados para pessoas negras e indígenas. E vou me formar agora em junho. Lindo. E pertinho já, tá né? junho. Quanto tempo de formação? Foram quase um ano. 12 meses por aí. É um pouquinho menos. A gente começou, acho que foi junho. Eu não lembro como começou, mas acho que quase 12 meses aí a gente teve semanas em São Paulo, teve aulas online. Agora a gente está tendo algumas aulas online. Isso te abre novos horizontes, sim, hein, Shayla? Já estou até enxergando eles aqui, hein? Sim, eu adoro desenhar futuros, carreiras. Sim, e aí uma das minhas metas é estar em conselho de administração. Lindo. Ou comitê de auditoria, como eu já fui anteriormente. Então, uma das metas minhas agora é isso. E eu utilizo muito da governança dentro das empresas. Então, assim, eu acho que eu falo que a bagagem que você vai carregando e tudo que você vai aprendendo vai agregando também valor ao cliente e ao produto que eu vou entregar para você. Então, eu acho que a governança ela deve estar presente daqui a 5 anos, tanto nas pequenas empresas e nas médias empresas. Porque sem governança, você não consegue crescer. Isso é um caminho natural de crescimento. Sim. E ciclo de maturidade. E aí, mas o que acontece? As pequenas empresas ainda não pensam em governança. E a gente traz, eu tento trazer de forma sutil partes da governança, dos estudos que eu tenho para elas poderem dessas camadas que você vem, por onde você vai passando, IBGC, sim. Dom Cabral, por todas essas formações, as instituições que você já hoje
assessora, né? Que você tem aí algumas instituições que você já está atuando como conselheira. Isso tudo vai te dando novas camadas, novas facetas, né? Competências, domínios, para que você entregue um trabalho ainda mais diferenciado, Sim. né? Isso, Muito porque aí bacana. acaba que eu falo assim, eu falo, Charla, você é contadora. Cara, eu sou tanta coisa. São Menos muitas contadora. camadas, são muitas camadas. Eu acho que a contadora que tá em mim tá lá dentro, mas assim, são muitas coisas. A Eu falo contadora que é a essência, talvez o primeiro passo que você deu, isso, né? mas aí Você foi crescendo eu camadas. vou mudando o perfil, né? Eu falo que eu utilizo o que eu tenho hoje, a contabilidade que eu aprendi, né? E vou agregando essas camadas e vou transformando acaba aqui numa consultoria. Total. Porque acaba que eu não sou só contadora. Eu falo que eu sou consultora de negócios. Porque eu falo, eu brinco, quando eu entro, quando eu falo com você, quando eu vou conversar... Você é uma consultora estratégica de negócios. E aí, eu não falo, eu pergunto como é que você está vendendo. Perfeito. Quais são suas metas? Perfeito. A pessoa, eu não sei, tem que ter para onde você cresce. Para onde você quer ir. Qual é o seu plano de crescimento, expansão. Contratou uma empresa de marketing. Tá, 6 meses, quero saber do resultado. Muito bem, e aí? Indicadores, perfeito. Só que, adoro. E aí, o pequeno e o médio também não estão acostumados a olhar as empresas com indicadores. Temos a cultura da governança ainda, precisamos de pessoas como a Shayla para fortalecer a cultura de governança nesses segmentos, sim, né? O pequeno, a pequena e a média empresa. E aí, esse é o diferencial. Então, assim, eu vou agregar valor ao seu negócio, não só como contadora, mas como uma consultora estratégica. Muito bem, muito bem. Entendeu? Então, eu estou entendendo a tua resposta aqui de 5, 10 anos, atuar em cadeiras de conselhos. Sim, isso. Estou certa? Você é correta. Eu já tô... A meta é essa. Eu já estou aqui. Eu falo brincando com as meninas hoje, né? Foram meninas, mas são as minhas colegas de curso. Continue a nadar. Acha, ela não tem ninguém lá. Falei, cara, continue a nadar. Eu adoro. Eu tô vendo muito Adore por causa do meu filho, né? Porque ele adora Adore. Então, minha meta continue a nadar. Adoro. Eu tô ali e continuar. Assim, não tem? Eu continuo ali muito tentando bem. E vou ficar ali até eu... Muito bem. Então, carreira de conselho, você como conselheira de empresas, isso, de negócios, né? Atuando com toda essa visão estratégica. Depois, avançar também para a prestação de serviços da sua consultoria. Sim. Que eu tô entendendo. Isso, mudando, não, agregando ainda mais valor ao cliente devido utilizando ainda mais a governança dentro dessas empresas, porque eu acho que é necessário. Aí você vai se posicionar com foco também da governança. Sim. Né? Muito bom. E, então... Entendo que eu já tenho aqui ainda 5, 10 anos. Porque ainda estou no terceiro setor. Aí eu falei, ainda estou como tesoureira numa associação, ao qual a gente... eu quero que essa associação também cresça, que é uma associação que está no meu coração, que fala do João Cândido, que foi o líder da revolta da Chibata. Então, a gente propaga a luta dele, antirracista, dentro da Marinha. Perfeito. Né? Então, eu faço parte da diretoria dessa associação. Eu quero também que ela prospere. Então, assim, são várias camadas, não tem jeito. Ainda tem a parte de liderança, porque além do líder negro que a gente mentora, né, que é muito importante, porque hoje a gente não vê ainda muitas mulheres negras em cargos de gestão. Está melhorando, mas a passos muito lentos de tartaruga, né? E a gente mentora para que elas se dispam do conceito do passado. Porque a gente foi muito projetada para não estar ali, né? E tivemos que vencer muitos desafios, muitos obstáculos. Acho que a próxima, eu passei. Você foi tão... Eu fui, antecipei. Você foi tão... Tá ótimo ritmo, porque essa é a pergunta aqui. E para mulheres que estão construindo sua trajetória, né? Especialmente em áreas técnicas e áreas de decisão. Que mensagem você deixa para elas e para os homens? Que mensagem você teria dentro do contexto da sua atuação em áreas que ainda são, em 2026, predominantemente masculinas? Mulheres do meu Brasil. Muito bom. E mulheres negras, adicionalmente. A gente tem que entender
que a nossa capacidade técnica é verídica. Está ali. A gente não tem que duvidar da nossa capacidade técnica. E não se prender aos valores de... Não, poxa, eu tô ali, não é para eu estar... Não, é para você estar ali. Se só tem você ali, é para você estar ali. Até porque são competências técnicas. E todas Você está ali pela sua técnica. Você estudou para estar toda ali. a área de domínio técnico, você fez estuda, tudo. desenvolve. E a gente, em função de vieses passados, E mulher questiona. E mulher estuda, Shayla. Muito. Caramba, a mulher estuda muito. E eu vou falar, desculpa, mas a mulher negra estuda 3 vezes mais. É isso aí, fato, eu falo que às vezes você fato. tem que estar ali com a minha... A gente precisa tem que ter doutorado para você falar. Lembrei das palavras da sua mãe, quando ela fez te deu aquele conselho sobre contabilidade. Então, assim, tem que acreditar que sim, eu tenho capacidade, né? E eu vou conseguir estar ali. Eu tenho que estar ali. E não deixe ninguém dizer que não. O seu brilho. Muito bem. Não deixe ninguém dizer que não. Porque, assim, vão ter muitas pessoas para dizer que não. Perfeito. Mas você tem competência para bancar o sim. Perfeito. Esse é o ponto. E corra atrás do sim. Corra atrás do seu espaço. Do seu espaço. Eu falo que... Shayla, gente, a gente cria espaço. A gente cria. A gente cria o nosso espaço. Então, assim, não tem o que fazer, tem que criar espaço. Não é fácil, a gente precisa ser realista. Não é fácil. Eu vou falar assim, Shayla, você foi tudo louros. Não, gente. Gente, não vou ser hipócrita ao ponto de falar foi tudo lindo, maravilhoso. Não. E a gente vai aprendendo com os erros. São altos e baixos. Vai aprendendo com os baixos para poder se tornar eles mais altos. Gente que te desenvolve, gente que é maliciosa. Nós temos, é o mundo como ele é. E a gente vai, como é que se diz? Escolhendo as nossas batalhas. Sim, né? você vai, às vezes vai estar em um ambiente hostil. Hostil, exato. E você vai ter que aprender a lidar com aquilo ali. Você tem que aprender a conviver dentro daquele ambiente hostil. Óbvio, você não é obrigada a ficar ali a vida toda. Ou faz uma escolha, já ia falar exatamente isso. Estamos sintonizados. Você não é obrigada Ou a ficar faz uma escolha. Toda. É tóxico? Faz mal? Você vê até você tem escolhas, né? Você vai falar, eu consigo aguentar até aqui, aguenta até o seu limite. É a sua linha. Isso. E para os homens, né? Ter uma mulher em cadeira de conselho, ter uma mulher junto com você na liderança, não significa que ela vai roubar o seu lugar. Nós não estamos ali para roubar o lugar de ninguém. Estamos ali para agregar valor e somar. Então, um ambiente diverso com uma mulher e com um homem, então, assim, vai ajudar a crescer muito mais o negócio. Porque são duas visões diferentes que vão se complementar. Então, homens do meu Brasil, nós não vamos roubar o espaço de vocês. Óbvio que a gente está crescendo, né? A gente quer estar ali. Mas estamos ali para agregar valor. Né? Nosso conhecimento é para agregar valor e não para desagregar o negócio, e sim para crescer, porque a diversidade faz o negócio crescer. Perfeito. Faz um conselho tomar uma decisão muito melhor. Então tudo isso faz parte do processo, acho que da evolução, né? Porque hoje a gente ainda estamos num processo de evolução, porque muitos homens ainda têm aquele risco do passado, que a mulher tá aqui, você tá entendendo? Então, assim, mas não queremos, estamos aqui em processo de evolução, que as pessoas que têm esse tipo de preconceito repensem, porque a gente está aqui e vai chegar. Perfeito. E as mulheres negras também vão chegar, muito bem, entendeu? Muito bem. E repensar realmente, porque vai só agregar valor. Não vai em nenhum momento vai desagregar valor. Sim, agregar valor e construir Até porque se você olha para um mundo que tem tantos desafios, né? Se você entra num ambiente de uma empresa, seja ela de qualquer tamanho, o que ela tem todos os dias, Shayla, que não para? Desafios a serem superados, vencidos, entendidos, resolvidos. Aí eu também tô mentalizando aqui os homens, né? Você falou você passou a mensagem para os homens, eu também estou pensando com essa lente. Quando você junta características diversas, plurais, e culturas também plurais, e aí temos mulheres negras, enfim, as pessoas que têm
todos os recortes da diversidade que a gente, hoje, a nossa sociedade, né, o nosso mercado de trabalho, os estudos reconhecem. Nós temos as pessoas que são os recortes do pessoa com deficiência, a gente tem as orientações sexuais, tem tantos recortes, o religioso, tantos recortes. A questão é a seguinte, quando a gente entende que a pluralidade de vivência da Shaila, somada com a minha, somada com a de um homem que esteja na mesa, isso se transforma em mais, Sim. em soma, em resultados, em mais possibilidades, né? Isso é real, isso inclusive é um princípio básico de inovação. Sim. Quando a gente olha para o design thinking, a gente tem alguns exemplos claros. Então, é sobre somar histórias, é sobre somar perspectivas, é sobre somar culturas, né? Origens, né? Então, eu vejo esse futuro, Shaila, um futuro em que a gente, de fato, e de forma genuína, como você falou, né? A gente aprende, porque todos viemos de culturas, todos fomos ensinados a viver como vivemos. Não significa que eu não posso aprender a viver uma forma melhor, Sim. mais humanizada, mais ética, mais justa. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa que eu nem tenho noção que está errada. Isso. Porque às vezes eu não fui letrado ainda Pra naquele aquela assunto. Mas você hoje Mas tem se eu vi alguém dizer que não é bom eu fazer aquilo, e às vezes pode até ser algo que pode ser visto pela lei como algo ofensivo, então eu vou aqui me repaginar, me reorientar. Hoje você tem muitas ferramentas para buscar a sua orientação. Isso, então, né? assim, eu acho que não é questão de não tem. Não, você tem ferramentas. Perfeito. Essa, por exemplo, é uma. A gente está levando aqui conhecimento, Isso. né? Shaila, vivências, trocas, né? Então, eu já estou aqui indo para o encerramento, mas dá uma vontade de ficar mais, né, Shaila? Acho que a gente tem horas e horas aqui para conversar. Então, queria te agradecer por essa conversa. Eu estou muito, assim, feliz que deu certo a nossa agenda. E eu digo mesmo, reforço, tudo acontece no tempo certo. Sim. Eu quero deixar aqui uma mensagem nesse bloco final, que é da Shaila, né? A Shaila falando com pessoas da nossa audiência, Shaila, que conheçam o diferencial que a Shaila entrega, entendeu? Ela falou de tantas faces, ela falou de tantas camadas, né? Então, eu queria deixar exatamente esse momento. Você olhando para a sua câmera aqui, com a nossa audiência, você fala o seguinte sobre qual é o diferencial da Shaila, o que hoje você entrega, como é que as pessoas podem te encontrar, pode mencionar suas redes. A voz é sua, por favor, o espaço é seu. Assim, eu falo que o que eu faço hoje é o meu propósito de vida. Mudar a vida de empresários se tornou um propósito de vida quando eu comecei a minha empresa. Então, e eu falo que distorceram a contabilidade durante esses anos todos. Nós éramos chamados de guarda-livros no passado. Hoje fazem muita conexão, como se a gente fosse amigos da Receita Federal, em função das obrigações tributárias que a gente tem no nosso país. Mas eu falo que a contabilidade lá não é só obrigação tributária. Então, a minha luta hoje é mostrar para o empreendedor e para o empresário que a contabilidade, sim, é uma ferramenta de gestão e, através do trabalho da contabilidade consultiva, a gente vai conseguir transformar o seu negócio em uma gestão de sucesso, através de melhorando a sua parte financeira, estruturando o seu financeiro, vendo como é que está o seu modelo de negócio, precificação, margem. Então, são várias vertentes que a gente consegue alcançar, além de somente entregar uma obrigação tributária. Então, eu falo que a obrigação tributária faz parte, está ali dentro do pacote. O que eu vou fazer, além da obrigação tributária, que é a contabilidade consultiva, é que vai agregar valor ao seu negócio e você vai conseguir enxergar o valor através dos resultados. Você vai conseguir olhar os seus números e falar, cara, hoje eu conheço os meus números, eu sei o quanto eu faturo, eu sei o quanto eu tenho de margem de lucro, eu sei o quanto eu posso investir, eu tenho reserva de emergência, porque eu falo muito sobre reserva de emergência, porque a gente tem que ter reserva de emergência, então eu falo muito sobre isso. Eu tenho como tocar minha empresa e tornar minha empresa com um crescimento sustentável. Esse é um ponto muito importante. Então, o trabalho que a gente faz hoje
na SHC é tornar o crescimento da sua empresa sustentável através da contabilidade consultiva. Então, minhas redes sociais é Shaila Silva Conte, né, que é onde eu estou nas redes sociais. LinkedIn, Shaila Silva, né? Então, são esses 2 pontos. TikTok também estou lá. Muito bem, muito bem. Estamos lá também. Então, está vindo uma nova fase. Estou repaginando as minhas redes, então estou montando uma estrutura que também vai estar tendo conteúdo para ajudar mais a vocês, auxiliar mais os empresários e empresárias do Brasil que queiram sim. E eu falo, Shaila, a contabilidade é barata. Eu quero um contador barato. Eu não sou somente uma contadora, eu sou uma consultora estratégica de negócio. Com várias camadas. Com várias camadas. Eu não tenho só a contabilidade, eu perpasso para a auditoria, ainda faço auditoria até hoje, perpasso por compliance, perpasso por outros lugares ao qual eu consigo agregar valor. Uma visão estratégica. A estratégia do seu negócio. Muito bem, muito bem. Arrasou. Então, eu vou agradecer a Shaila aqui, esse episódio. Vou fazer uma pequena amarração, um pequeno resumo aqui do que a gente teve aqui nessa conversa, né? Shaila, já volto para você. Já. Mas, nós ouvimos falar aqui da jornada da Shaila. Eu amo ouvir jornadas, gente. Adoro as narrativas. Não é à toa que esse programa virou para vozes, porque é quando a gente ouve, e mais do que ouve, eu escuto atentamente, eu adoro, né? Então, Shaila, ela destaca a paixão pelos números. Tudo começou com paixão pela matemática. Teve o apoio, né, da mãe, teve o olhar mentor, que eu digo que é a primeira mentora, né, assim como ela, minha também, indicando, orientando a Shaila para um curso técnico. A escolha foi contabilidade, né, que eu chamo de técnico profissionalizante, porque eu já queria sair com ofício e já começar a trabalhar. Você já sai na contabilidade, você já sai com CRC, entendeu? Com registro, na época você já registro. Então, ela entra na contabilidade e mira novos horizontes, mira novos objetivos, e ela vai construindo, e ela vai buscando novas competências, novos conhecimentos. Sabe por quê? Porque ela se imprime um sarrafo sempre maior. Por todo o contexto da Shaila, de ser uma pessoa, né, como ela mesma colocou aqui, veio de uma família de origem, né, humilde como a minha, né, Shaila? Teve as suas batalhas aí. Sim. Também tem a questão do recorte racial, que Shaila colocou aqui, viveu, né, enfrentou. Vivo, né? E vive ainda, exatamente. Mas ela foi criando caminhos, ela foi criando mecanismos, ela foi identificando competências e foi formando skills, competências. É um ponto que eu esqueci de falar, mas a religião é fundamental. Para mim, foi fundamental. Hoje eu sou um bandista, que lindo. Né? E assim, para mim foi fundamental o apoio. Uma também das redes de apoio. A nossa conversa, no dia que a gente conversou, teve uma conexão espiritual ali. Porque eu respeito muito todas as religiões, né? Eu enxergo as pessoas com o ser divino que elas são, né? E a gente se conectou ali, foi muito forte. Foi espiritual. É como se naquele dia a gente tivesse que se falar, não é, Shaila? Foi muito a gente se arrepiou na conversa, foi algo que atravessou a gente. Então, é bacana ela trazer esse ponto, porque a gente sempre também menciona que para você mirar esses objetivos, continuar crescendo, resiliente, tendo sempre ali a convicção, a determinação. A fé. É essencial. A sua fé, a sua força, né, de onde você crê que ela vem, é essencial. Então, essa é a Shaila que eu conheci aqui, que trouxe mais, né, da história dela para a gente. E isso se conecta com uma pesquisa que eu venho fazendo, que eu vinha conversando até há pouco com o Rafael Amon, meu parceiro aqui da Unix Audiovisual, de carreiras regenerativas. E a Shaila acabou de me dar uma comprovação de como ela integra saberes, ela converge saberes para entregar uma nova forma de se posicionar como carreira totalmente diferenciada. E ela mira o futuro
de uma forma muito construtiva. Sentar nas cadeiras de conselhos que ela vem se preparando com a formação na Fundação Dom Cabral, com a formação no IBGC e outras camadas, e avançar nesse caminho de uma entrega estratégica de números, sobre números. Números é o tema que eu até propus para a Shayla aqui, a linguagem dos números, a linguagem das finanças, mas é muito mais que isso. É traduzir isso em tomada de decisão. E essa tomada de decisão para crescimento, porque é para aí que a gente vai, para o crescimento, né? Então, eu estou muito feliz com esse episódio, porque, por ser muito sincera, gente, eu não sou a especialista em finanças, mas eu estudo todas as vezes que eu posso. Brinquei com ela aqui na entrada, eu vou, estudo, pego os artigos, vi até com meu marido no início para emitir as notas, né, na virada do ano. Mas eu não sou uma pessoa que eu tenho formação na área de finanças e tudo mais, e admiro muito quem atua. Para encerrarmos, né, Shayla, eu queria te pedir para você deixar assim, de forma sucinta, o que vem no seu coração, né? O que fica desse encontro para você? Eu acho que é certeza que eu estou no lugar certo. Certeza de que tudo acontece na hora certa. Muito bom. Porque a gente teve a gente está falando sobre esse podcast desde o ano passado. A gente participou de um Líder Negro, depois do Líder Negro, eu disse, Shayla, quero você no Ana Conecta Podcast lá no ano de 2025, né? Esse ano, há poucos dias, né? Menos de um mês, né, Shayla? Eu disse, quero você no podcast ainda dentro de março, ali, abril, para a gente falar de números, da sua área, dessa força que ela tem. Olha aqui, materializamos. Estamos aqui, materializamos. E assim, eu acho que uma coisa que eu tenho, né, é nunca deixar de acreditar no seu propósito. Muito bem. Então, assim, eu acredito no propósito que eu tenho hoje. Na sua missão. Na missão de vida. Eu falo, eu me arrepio, eu vibro quando eu vejo os clientes evoluindo. Vibro quando você tem sucesso, tá vendo. Vibro com o seu resultado. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que não tem como pagar. Né? Então, você viveu o seu propósito, não tem como você ter gratidão. Né, por estar vivendo o propósito e poder propagar o meu propósito. Muito bem. Entendeu? Então, assim, acreditem no seu propósito. Lindo demais. Lindo demais. E quando você faz isso, né, acreditando no seu propósito, colocando toda essa riqueza de camadas, de repertório, de bagagem que você traz a serviço das pessoas, o trabalho me parece que pode ter até outros nomes, né, Shayla? Você vai fazer com tanto amor, com tanta paixão, né? Com tanto envolvimento, que eu gosto do brilho nos olhos dela quando ela fala assim, quero ver você crescer também. Sim. Né, gente? Então, é sobre isso. Esse encontro aqui foi muito especial. Quero agradecer demais você por esse encontro, de verdade, foi ótimo. E podemos ter outros, Shayla. Sim. Tá? Já sabe que uma vez aqui é sócia. Café financeiro, café estratégico. Tá vendo? Já vira sócia, entrou aqui. E eu quero agradecer ao Rafael Amon, meu parceiro da Unix Audiovisual, por estar aqui sempre com a gente, né, Rafael? Que você possa usufruir desse encontro, que você possa extrair coisas muito bacanas que a Shayla trouxe e crescer. Sim. E prosperar. Porque eu falo, porque você cria negócio, você constitui negócio para crescer. Pra você não cria negócio para ficar estagnado. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E com essa fala, gente, a gente encerra o nosso episódio número 24. Até mais.